Olá, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Francine e eu trabalho na Associação dos Municípios do Paraná. Na nossa live de hoje, nós trataremos do tema meio ambiente nos municípios. Ela está sendo gravada e ficará no YouTube com o endereço AMP, Associação dos Municípios do Paraná, para quem quiser assistir posteriormente ou enviar o link para compartilhar as nossas informações. Hoje, aos nossos participantes, nós esclarecemos que cada palestra terá 20 minutos e, se houverem perguntas, serão respondidas ao final. Eu gostaria ainda de passar dois informes aos municípios bem singelos, que o primeiro deles diz respeito à plataforma Mais Brasil, que foi aberta aos municípios para receber as informações necessárias que viabilizarão as transferências dos recursos da Lei Aldir Blanc. Quem tiver, os municípios precisam se cadastrar na plataforma. Existe um link e um tutorial no site da CNM, que é www.cnm.org.br, com notas técnicas que orientam quanto aos procedimentos a serem adotados. O segundo informe é em relação à campanha Aquece Paraná, que tem acontecido aqui no nosso estado, já vem ocorrendo desde o dia 22 de junho e vai se prolongar até dia 15 de setembro, com uma intensa mobilização para fomentar a aproximação entre os doadores e as entidades beneficentes. Ela também utiliza um aplicativo chamado Paraná Solidário, e é uma iniciativa da Superintendência Geral da Ação Solidária do Estado do Paraná, endossado pela primeira-dama do Estado, a senhora Luciana Massa. Quem quiser maiores informações também pode obter no site www.aqueceparaná.pr.gov.br. Aqui pela MP, nós iniciamos uma série de lives que tratam de assuntos correlatos ao municipalismo, e todas elas ficam disponíveis no nosso canal do YouTube. Convidamos ainda todos a participarem na próxima semana de uma ação em conjunto da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, com a MP, onde nós faremos um seminário técnico que tratará do final do mandato e as vedações do período eleitoral. Ela vai acontecer para o sul do Brasil e vai ser realizada do dia 31 de agosto a 2 de setembro. As lives ocorrerão das 9 até as 11 da manhã nesses dias. Então, a nossa live de hoje tem como tema o meio ambiente nos municípios, e para tratar desse assunto hoje, nós temos a honra de contar aqui com a presença dos seguintes expositores: o nosso secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná, Márcio Nunes, o presidente do Instituto Água e Terra, o Everton Luiz da Costa Souza, o professor, advogado e consultor ambiental Edson Luiz Peters, a Cris Baluta, que é conselheira e coordenadora do meio ambiente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, diretora da Rodmex, e fundou o Instituto Ser, que é sustentável, engajado e realizador. Também está conosco o professor Alessandro Panassolo, advogado e professor de Direito Ambiental. Para dar início à nossa fala, nós gostaríamos de chamar o nosso secretário, Márcio Nunes, para fazer a sua participação conosco. Secretário, por gentileza, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação. Bom dia a todos, uma satisfação muito grande de poder estar aqui. Fazer uma saudação inicial, para que dê o prazo para que os palestrantes possam discorrer tecnicamente, mas dizer que eu acho que nós estamos vivendo um momento importante, e principalmente que eu ouvi falar a palavra engajado e realizador, que criador de problema tem muito. Eu quero saber os resolvedores de problema. Então, nós temos que achar caminhos que nós possamos encontrar o resultado. Porque de conversa, a população já está muito cansada. Nós temos muita coisa para evoluir, estamos evoluindo muito, mas estamos muito distante de onde nós podemos chegar, principalmente no tema abordado aqui hoje. O governo do Estado tomou algumas providências, já de início, para poder ver se consegue encontrar um resultado melhor. E os resultados vão aparecendo. A primeira coisa foi criar a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, que trouxe dentro dela hoje o IAT. O IAT é a junção do IAP, o ITCG, o Instituto das Águas, a Mineropar e a Paraná Floresta, 5 órgãos em um órgão só. Para quê? Para que nós possamos ter a mesma política, a mesma fiscalização, o mesmo monitoramento,
e as mesmas decisões do que pode acontecer nessa área ambiental. Então, licenciamento, outorga, monitoramento, fiscalização, tudo num órgão só. Então, isso fez com que acabasse o sombreamento e nós temos hoje ações correlatas. E, muitas vezes, o Instituto das Águas tinha uma política, o IAP tinha outra, a Mineropar tinha outra, o TCG outra, que é a parte de regulação fundiária, e a Secretaria ainda outra. Então, isso acabou. Então, nós temos uma linha direta hoje entre o secretário, o presidente do IAT, o presidente do IAT com seus diretores, com suas linhas hierárquicas abaixo. Isso melhorou muito. Dentro da Secretaria, veio também a Investe Paraná, que é responsável por aqueles empreendedores que querem vir ao Paraná, sejam eles internacionais, nacionais, ou aqueles empresários que querem ampliar os seus negócios. E, geralmente, todos os negócios que vão acontecer têm que ser negócios sustentáveis, que nenhum projeto hoje pode começar sem a marca da sustentabilidade. Se começar sem a marca da sustentabilidade, o produto fica muito desvalorizado. Quer dizer, para você agregar valor no teu produto, você tem que carregar a marca da sustentabilidade. Então, veio a Investe Paraná para entender que a secretaria deveria ser proativa. A partir do momento que o empreendedor deseja fazer o seu empreendimento, e quando ele vai empreender, tem duas coisas que acontecem, ele queira ou não queira. Ele paga imposto e gera emprego. E nós temos que dar toda a informação possível para que o empreendedor obtenha o seu intento. Então, o órgão passa a ser um órgão proativo, né? E, se faltar alguma documentação, vai orientar o cliente do que ele precisa fazer para regularizar a sua situação ambiental para que ele possa obter o seu intento. E, obtendo o seu intento, gerar emprego, que é o grande problema do Brasil hoje. Do Paraná também não é diferente. Trouxemos, junto com isso, o CIMEPAR, que é o Sistema de Monitoramento, Satélite, Radar do Paraná, que, aos poucos, vai se tornando um grande órgão tecnológico para fazer o monitoramento do Estado, previsão de mudanças climáticas, processo de médio e longo prazo, para que nós possamos estudar, né? A gente falava em mudança climática. Hoje nós estamos falando já em crise climática, que ela está acontecendo. Tufão-bomba, seca, chuva e neve. Então, é isso que está acontecendo hoje. Então, estamos vivendo isso. E, então, o turismo também vindo como uma mola mestra, gerador de emprego. Então, essa foi a grande mudança assim, inicial, né? É da visão da coisa. Com relação à questão dos resíduos sólidos, uma das coisas que é muito emblemática e que tem que acontecer é que os municípios têm que entender que sozinhos é muito difícil tocar. Quanto menor o município, mais caro é. E o Estado fez várias ações, o governo federal fez ações de construir aterros sanitários em cidades pequenas, e a grande maioria absoluta desses aterros sanitários acabaram se transformando em lixões. Isso é uma constatação. Todo mundo sabe disso. Então, é claro que os municípios precisam trabalhar em conjunto. Só que esse desenho do trabalhar em conjunto sempre é muito difícil. Ele vai, até uma altura, chega lá na frente e ele esbarra. De qual é que é o município que vai receber o lixo? Aí às vezes um vereador, alguém pega uma bandeira lá e diz, não, eu não quero receber o lixo do município vizinho. E aí cria um cavalo de batalha, uns contra, outros a favor, e aí o problema continua eternamente. Então, isso é uma coisa que eu acho que a reunião de hoje vocês vão tratar, que eu acho que talvez seja um ponto, na minha visão, fundamental. Na questão da logística reversa, o Paraná já é exemplo faz muito tempo, né? O Paraná tem um trabalho de reciclagem de embalagem de agrotóxicos, que é exemplo para o Brasil, né? Já vem fazendo isso há muito tempo. O Paraná hoje descarta de forma legal, organizada e correta mais de 99% das embalagens de agrotóxico hoje, né? É muito importante. E nós, nesse período, conseguimos fazer, por exemplo, com que os pneus fossem hoje 100% coletados. Todos os municípios do Paraná, hoje nós temos coleta de pneus. Quando nós chegamos aqui, um ano e pouco atrás, apenas 76 municípios tinham seus pneus coletados. E aí conseguimos, com um esforço muito grande com as indústrias, chegar aí nos 399. No fim, eles queriam 398. Queriam deixar Guaraqueçaba fora. Eu falei, não, quem faz 398, faz 399. E Guaraqueçaba talvez tenha um caminhão cada 6 meses de pneu para retirar. Né? Então, enfim, acertamos. Outra vitória enorme, que talvez tenha sido a maior de todas, né? É a questão das lâmpadas.
que estavam estocadas há muitos e muitos anos nos municípios, e também numa ação com a indústria. O Estado do Paraná se fez o primeiro estado no Brasil está fazendo a coleta reversa e desativação das lâmpadas. É o primeiro no Brasil. Já está acontecendo. Nenhum estado no Brasil conseguiu resolver e nós estamos resolvendo. Então, só estou falando algumas ações, até peço desculpa, porque a gente é apaixonado do que está fazendo, acaba até se alongando na saudação. Mas desejar um bom dia de trabalho a todos, realmente é um tema muito pertinente, e dizer que talvez também a grande alteração nossa é ouvir os clientes. E quem é o nosso cliente? São os municípios. Então, nós temos que ouvir os nossos clientes, que são os municípios, e o Estado poder intervir e ajudar naquilo que é possível. Muito obrigado, felicidades a todos, fiquem com Deus. Obrigada, secretário, pela participação aí conosco nesse nosso evento, aí, nessa nossa manhã gelada do nosso estado. A questão realmente dos resíduos sólidos é um desafio para os municípios, que a gente sabe que o governo do estado tem um mapeamento completo, mas que existem pontos, né, assim, algumas regiões que precisam realmente de um apoio, porque são mais problemáticas. E essa questão da logística reversa, né, com números excelentes aí, agrotóxicos 90%, pneus 100%, e a questão da lâmpada fluorescente, a gente tem trabalhado aí faz que 1 ano e meio em parceria com a Secretaria, com o próprio Ministério Público, que também, né, tem sido muito atuante nessa situação para a gente conseguir, através das associações de municípios e muito mais através dos próprios municípios que estão engajados nesse movimento, que estão apresentando os números, e a gente tem colhido, né, tem conseguido um fruto positivo aí dessa ação conjunta de todos nós. Então, obrigada pela participação, acredito que o senhor, né, as agendas aí deva se ausentar, e nós agradecemos pela entidade, a sua participação, e abrimos aí com o nosso amigo Everton Luiz da Costa, presidente do Instituto Água e Terra, que vai dar sequência à nossa live. Everton, a fala é sua. Muito bem-vindo. Olá, Francine, os demais integrantes aí da mesa, o secretário Márcio Nunes. Bom, dizer que esse desafio aí que o secretário nos trouxe quando da nova organização administrativa do Estado, com a criação da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, e da fusão dos 3 institutos, com mais as outras empresas lá, Paraná Ambiental e a Mineropar, como o secretário bem falou, trouxe para todos nós um grande desafio, né? Um grande desafio de poder dar conta de uma demanda que a sociedade nos faz, com relação às respostas que, efetivamente, essas instituições teriam que dar, né, para a sociedade paranaense. Então, no aspecto da gestão ambiental, por exemplo, né, a grande demanda que os municípios têm de geração de emprego, que nós possamos agilizar os processos de concessão de licenças para instalação das indústrias, geração de emprego, geração de impostos, quer dizer, isso tem sido o nosso norte, né? Então, o secretário e o governador demandaram para essa equipe do Instituto Água e Terra que nós temos que tratar dessa gestão de recursos ambientais, de recursos hídricos, com especial cuidado, tendo agora muito mais ainda, né, por conta de que nós teremos que procurar alavancar as atividades econômicas do Estado assim que sairmos dessa pandemia. Então, hoje nós estamos trabalhando muito, apesar de boa parte das nossas equipes estarem em home office, né, mas já estamos restabelecendo a maior parte da equipe, já assim já está voltando para a atividade presencial, sem atendimento ao público, para nos prevenirmos aí com relação à pandemia, mas para tentar dar essa resposta o mais rápido possível. Então, essa instituição ela ficou muito grande, e ela trouxe para dentro dela um capital intelectual, um capital de realização muito grande. É um grupo seleto de aproximadamente 600 funcionários, 500 e tantos funcionários, boa parte deles já em condição de se aposentar, infelizmente,
mas estão com uma disposição muito grande. Eu acho que o entusiasmo que o secretário demonstrou há pouco na sua saudação, nós temos tentado levar para a equipe essa motivação, esse entusiasmo e essa responsabilidade mesmo de darmos essas respostas que a sociedade tanto precisa. Então, como eu falei, o conjunto de ações, o conjunto de prerrogativas, o conjunto de obrigações que nós temos é muito grande. E elas estão principalmente voltadas para a questão da gestão ambiental, da gestão de recursos hídricos, né? Estamos aí vivendo a crise hídrica, temos um decreto de crise hídrica que nós ajudamos a construir com o governo do Estado, o governador, para podermos dar também respostas para essa crise hídrica, como também foi citado. Trabalhamos com a gestão territorial também, né? Os municípios têm tido respostas importantes aí do Instituto com relação a mapeamentos que viabilizam regularizações e mesmo concessão de títulos, que são iniciativas que nos dão muita alegria mesmo. Nós podemos dar para esses agricultores, a maioria pequenos agricultores, a dignidade de terem a sua propriedade regularizada, de poderem acessar crédito. Então, é uma ação que, para nós, assim, nós temos um carinho muito especial pela questão da gestão territorial também. Outra área importante que tem uma ligação e uma conexão, e aí, vamos dizer assim, a inteligência da articulação da Secretaria e da organização que a Secretaria teve com relação à questão do turismo, né? Então, nós fazemos a gestão também das unidades de conservação do Estado. A maioria de vocês, acho que deve ter visto aí o processo de concessão de Vila Velha, o resultado excelente que nós tivemos aí na busca dessa parceria com a iniciativa privada aí para poder fazer a gestão de uma unidade de conservação tão visitada, tão importante para todos nós paranaenses, né? Então, essa gestão dessas unidades também está com o Instituto Água e Terra, e ela é necessária, a organização dessas unidades com relação especialmente à regularização fundiária. Eu estou falando aqui de aproximadamente 70 unidades de conservação que nós temos e que afetam positivamente a vida de boa parte dos municípios paranaenses. Algumas delas são até compartilhadas por mais de um município. Nós temos uma componente também muito importante, que eu acho que nesse ambiente aqui da MP, que é com relação ao saneamento ambiental, as ações de saneamento ambiental. Nós, afora o tratamento de esgoto, porque o saneamento ambiental são quatro vertentes, né? Água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. Nós temos dado um apoio muito forte para os municípios na gestão da drenagem urbana através de apoio com materiais para a execução de obras de prevenção de erosão, prevenção de cheias, drenagem urbana. Todos nós aqui conhecemos aí os problemas que nós temos de drenagem urbana, periurbana, no noroeste do estado paranaense, que lá são os exemplos mais, como que eu vou dizer, mais evidentes, assim, maiores, as maiores vossorocas, mas nós temos problemas de erosão periurbana e urbana no Paraná inteiro. E esse apoio que nós damos tem dado respostas importantes aí para os municípios. Já vou aproveitar o gancho dentro do saneamento ambiental também para falar dos quase 50 parques urbanos que nós estamos apoiando em fundos de vale, em áreas que estavam, algumas delas, degradadas, e que nós estamos restabelecendo nesses municípios aí um local aprazível para a população, que muitas vezes se utiliza dos acostamentos de rodovias aí no interior para fazer suas caminhadas. Hoje o pessoal está muito voltado a essas atividades físicas, né? Eu tenho um amigo meu que é especialista em atividade física.
ele me falou que existem no Brasil hoje aproximadamente 30 milhões de pessoas caminhando forte ou correndo. Isso, do ponto de vista da saúde da população, é uma coisa muito importante e nós estamos muito orgulhosos de poder ofertar para os municípios esse tipo de solução para esses fundos de vale, que tem, além da função paisagística, ambiental, tem a função, inclusive, de prevenção de cheias também, em algumas situações lá que nós temos apoiado. Ainda com relação ao apoio, o secretário colocou aí a questão da logística reversa e tudo mais, mas nós temos apoiado fortemente aí com equipamentos, veículos, aí os municípios, para ajudar na gestão dos resíduos, né? Então, os resíduos, para tentar privilegiar a separação, para poder privilegiar a reutilização, para poder privilegiar, inclusive, o apoio para a questão do aproveitamento até energético dos resíduos, num suporte que os municípios realmente necessitam. Então, sejam equipamentos, prensas, barracões, caminhões, nós temos procurado fazer esse apoio para os municípios de uma forma bem efetiva e temos contado com o apoio do secretário e da questão orçamentária do Estado também, para que nós possamos fazer essas ações. No âmbito da gestão de recursos hídricos, eu queria aqui fazer um parênteses também, porque às vezes não passa bem pelo entendimento. Hoje existe um conceito que está muito definido aí na cabeça das pessoas, que é das regiões administrativas, né? As associações ali, elas têm o desenho das regiões administrativas, e para a gestão de recursos hídricos, isso não funciona, né? E vocês da MP, os municípios paranaenses, sabem o quanto que é importante ações articuladas, ações que são conjuntas para poder viabilizar as melhores soluções para os municípios. No âmbito da gestão de recursos hídricos, o recorte da bacia hidrográfica, ela às vezes boa parte não coincide com o recorte das regiões administrativas. Então, nós temos feito um esforço muito grande através da criação dos comitês de bacia hidrográfica para atrair os municípios para essa gestão. Porque é muito importante, não existem rios municipais. Não existem rios municipais. Os rios são estaduais ou são federais. Não existem, a legislação não prevê rios estaduais e a legislação é inteligente quando faz isso. Eu acho que o legislador, quando fez isso, ele fez com inteligência, porque não se pode pensar num pequeno trecho de um rio que passa por uma determinada cidade, que aquela gestão municipal naquele trecho somente vai ter resultado num corpo hídrico que se estende a jusante e que começa a montante daquele trecho que nós estamos lá pensando naquele município. Então, é muito importante que todos os integrantes, nós temos uma ideia de quantos estão conectados conosco aí, Francine, quantos municípios estão conectados? Você tem como levantar isso? Só para a gente ter no YouTube, agora, nesse momento, nós temos 80 pessoas assistindo. 80 pessoas, né? Então, é importante que o pessoal dos municípios entenda a necessidade de se aproximar dessa forma aí de gestão de águas, que é uma gestão compartilhada entre os poderes públicos, né? Então, o Estado, os municípios e a União têm uma participação efetiva de, no máximo, 40% dentro desses comitês. Os usuários também, no máximo, 40%, ou seja, indústria, agricultores, Sanepar, tem uma participação de, no máximo, 40%, e a sociedade civil tem uma participação de, no mínimo, 20%. Essa participação da sociedade civil, às vezes, ela não é tão efetiva e tem, por conta da organização que a sociedade ainda não tem para se voltar para a gestão de águas, né?
Mas quem tem feito um papel muito importante nesse particular tem sido as universidades estaduais. As universidades, elas têm a característica entram na caracterização da legislação como sociedade civil, e elas têm feito um papel muito importante aí, a UniOeste, a Unicentro, lá no Norte Pioneiro temos uma participação importante também, a UEPG, a UEL, o UEM, enfim, nós temos aí esse patrimônio aí das universidades nos auxiliando nesse particular da gestão de recursos hídricos. Então, esse é um panorama, Francine e demais integrantes aí da nossa mesa. Ela é um panorama para mostrar para vocês que realmente nós temos um compromisso muito grande com os municípios. Muito grande com os municípios e com os empreendedores, do modo geral, que têm suas ações refletidas nos municípios com geração de emprego, com geração de impostos. Nós temos esse compromisso. Estamos num processo muito forte de transformação digital. Então, boa parte hoje dos nossos processos eles já estão voltados para a transformação digital. Então, no processo de gestão de recursos hídricos, que eu me alonguei um pouco mais aqui, por exemplo, nós temos o que nós estamos chamando daí da outorga eletrônica, que é uma concessão do uso da água, principalmente para os usos de baixo volume, uma resposta praticamente em horas. Então, o usuário precisa se legalizar, às vezes até para conseguir um financiamento e tudo mais, ele consegue isso praticamente em poucas horas, desde que ele tenha um responsável técnico que faça a inserção desse pedido dele dentro do nosso sistema de gestão de recursos hídricos. Na gestão ambiental também, eu acho que muitos de vocês já ouviram falar do Descomplica Rural. O Descomplica Rural é fruto de uma transformação digital. O secretário tem usado um exemplo muito bacana, que é, por exemplo, a instalação de um frigorífico. Ele exige uma quantidade de animais no entorno, né, que justifique a instalação do frigorífico, que todos nós temos observado o quanto que geram empregos aí e é a transformação, né? É a transformação, é a gente sair não se exporta galinha com pena, não se exporta ou no Paraná pouco se faz isso de se exportar boi em pé. Aqui nós estamos transformando aqui o boi, nós estamos transformando o frango, né? Transformando em alimento sustentável para o mundo inteiro. E de uma forma muito rápida, ágil, eu diria, e segura para os agricultores, para os pecuaristas. A bovinocultura também passou por grandes modificações no processo aí do Descomplica Rural, e sempre com uma componente que eu considero muito importante e que não tem como fugir dela, eu tenho que colocar importância para ela, porque não tem outra saída se não for assim, é da responsabilidade técnica. Então, hoje nós colocamos a responsabilidade técnica e civil, né? Nós colocamos nós damos agilidade para o agricultor, nós damos agilidade para o responsável técnico que está apoiando o agricultor, mas vamos fiscalizar se aquela forma que ele se utilizou dos nossos sistemas aí do SGA na gestão ambiental e do SIGAR na gestão dos recursos hídricos, se ele se utilizou de maneira certa e não só para fugir vamos dizer assim, das responsabilidades que ele teria que ter num empreendimento mais complexo, né? Que exigiria vamos dizer assim, um tempo maior de solução. Então, aliar aí vamos dizer assim, a confiança que nós estamos dando para o agricultor e para o responsável técnico, mas também com um compromisso nosso de fiscalizarmos essas atividades aí. E o exemplo que eu ia citar para vocês, né, que, em média, até 2018, estávamos licenciando em torno de 70 a 80 aviários por ano. Com o advento do Descomplica Rural, nós já regularizamos 800 aviários, aproximadamente. Então, dá para dizer assim que nós ganhamos 10 anos
né, de proporcionar para o produtor a oportunidade de desenvolver a sua atividade de forma segura, ambientalmente correta, vai gerar imposto, vai gerar emprego, enfim, mas de uma forma muito ágil, né, porque o karma nosso é assim, né, não é porque uma licença leva muito tempo para ser emitida que ela foi bem estudada e bem emitida. E não quer dizer também, e essa é a nossa preocupação, que o fato de nós darmos agilidade para o processo também que se perca a qualidade no licenciamento. Então, realmente andar nesse fio de navalha que nos coloca apoiando as iniciativas, os empreendimentos, mas também ter um controle ambiental que a sustentabilidade exige hoje, né? Esses produtos, eles têm certificações, eles têm que estar lá no exterior certificadas. Aqui no Brasil, existem consumidores pedindo certificações, até para escolher fornecedores. Então, a tendência é essa de melhoria nas exigências e também no cumprimento das exigências ambientais e de sustentabilidade. Eu me estendi um pouco também, Francine, peço desculpas, mas é que também tenho um entusiasmo muito grande por estar nessa condição hoje de encabeçar uma equipe tão competente, uma equipe muito forte do ponto de vista técnico, que tem dado as respostas que a sociedade paranaense precisa, mas somos ambiciosos, né? Nós sabemos que a situação que estamos hoje é muito melhor do que já vivemos, mas pretendemos ainda melhorar muito mais. Temos aí um processo de PSS para a contratação de mais técnicos, para poder dar mais peso, mais rapidez, mais agilidade e mais condição de atender um volume maior de ações e atividades aí que a sociedade exige. Obrigado e estou à disposição aí para eventuais questionamentos. Obrigado. Obrigada, Everton, né? Nós agradecemos pela associação, a tua participação aí nos trouxe um cenário, né, do Estado, aí do Instituto Água e Terra, o que está sendo feito, da forma que está sendo feita, a preocupação né, de conjugar, você vê, a gestão territorial, a questão ambiental, vocês conjugaram com o turismo, isso acarreta desenvolvimento econômico, então, assim, essa visão sistemática como atuante de linha de governo é extremamente interessante, inclusive para os próprios municípios replicarem esses conceitos ou essas visões no seu dia a dia, lá, sendo que é possível fazer. Achei muito interessante a tua observação aí dos parques, né? Também tem correlação com a saúde dos munícipes, dos cidadãos, então, assim, é muito gostoso ouvir todo esse cuidado, essa preocupação da própria secretaria com as ações, com os programas, com a emissão das certificações, das licenças, e essa disposição e esse canal de abertura para com os municípios. Então, obrigada pela tua participação, a gente vai fazer as perguntas ao final, e agradeço aí que você tá conosco aí nesse momento. Dando sequência, nós vamos passar agora a palavra para Cris Baluta, que vai falar conosco sobre economia circular, soluções possíveis, cidades inteligentes. Cris, o microfone é seu, a fala é sua. Olá a todos, gostaria de cumprimentar todos os participantes, agradecer aí a Associação dos Municípios do Estado do Paraná, obviamente, né, a doutora Francine em especial, e o que eu vou falar agora um pouco é que, como a gente está falando de um território gigante, em termos de Brasil, extremamente dinâmico, e um ecossistema, entenda-se Brasil, estados e municípios, obviamente, né, que é a questão, a gente tem estudado bastante a questão de possíveis novas soluções para a gente delinear toda essa questão de economia circular, a gente estuda bioeconomia, sociedade inteligente e cultura, novas tecnologias e compartilhamento, o espaço urbano em si, desenvolvimento territorial sustentável, e com essa surpresa que tivemos com a questão do Covid, da pandemia, a gente tem em mente sempre um cenário 2030, 2050.
quando você observa que 75% da população vai estar vivendo em cidades a partir de 2050, você, trabalhando com essa linha de tempo, existem muitos desafios. Desafios esses que, por todas as falas anteriores do nosso secretário, do Dr. Everton, da doutora Francine, a gente já observou que já estão sendo delineados, com toda certeza, com toda habilidade, com toda ética, com todo profissionalismo, e pensando sempre em nossos munícipes, nossos cidadãos, né? É muito interessante, porque se você faz uma pergunta, será que a gente vai conseguir gerenciar um desenvolvimento econômico, atender a demanda crescente da população mundial por alimento, água, energia, educação, saúde, e mesmo assim ter um progresso ambiental e socialmente justo? Por tudo que foi falado aqui, tenho certeza que a resposta é sim. Obviamente, depende de todos nós, iniciativa pública e privada. Eu tenho mais a vivência da iniciativa privada. Fiquei muito feliz de ter ouvido o nosso secretário e o Dr. Everton, porque tive uma aula de tudo que está sendo desenvolvido. Fiquei muito feliz. E a gente observa que a economia circular vem nesse momento para somar. Afinal de contas, nós estamos saindo de uma economia circular para uma economia circular. A economia circular, ela entra dentro, não única e necessariamente na questão da produção, ela entra num sistema de compartilhamento. O que significa esse compartilhamento? Compartilhamento no momento que a gente menos pode compartilhar o espaço, infelizmente. Mas a gente vem nos nossos municípios tendo a consciência e o conhecimento de que compartilhar tudo isso significa compartilhar tempo, experiência, conhecimento, ideias e soluções. Então, voltando a essa questão, o que a economia circular ela vem trazer? Ela vem unir vem unir essas necessidades, e ela pode ser trabalhada de uma forma muito interessante em cada um desses pontos que foram detalhados nas primeiras falas, né? Então, a gente observa que 5 bilhões de pessoas, você tendo no mundo até dentro em breve, é necessário se buscar outras alternativas. Nós temos trabalhado muito essa questão da economia circular voltada, porque a economia circular ela é uma ferramenta dentro da logística reversa. Então, quando a gente fala de resíduos, a gente trabalha a questão da logística reversa do muro para fora, trabalha a questão do plano de gerenciamento de resíduos sólidos do muro para dentro das empresas, e vamos dizer, dentro do resíduo sólido municipal também, dentro dos nossos municípios, mas a economia circular ela vem estudar de uma forma mais abrangente o que vai acontecer depois de tudo isso, depois do muro das empresas, depois dos limites territoriais. Então, fico muito feliz de poder falar da importância da economia circular. É um tema extremamente técnico, que levaria umas 2 horas para ser abordado com bastante detalhes, né? E eu vejo que o caminho para uma nova economia circular está sendo construído de uma forma bastante acelerada do que a gente imagina, porque a gente tem que tratar o nosso mundo de uma forma com bastante sensibilidade, mas de uma forma mais racional. A gente tem que partir do pressuposto de gerir nossos riscos. Gerir nossos riscos, bem como o Dr. Everton falou, nós estamos nos parando com a questão de mais geração de resíduos, a crise hídrica, ou seja, vamos pensar de uma forma macro, gerindo os nossos riscos e tentando incluir a economia circular dentro dessa gestão de riscos, porque ela, como o próprio conceito já diz, circular, ela pode realmente unir os pontos e trazer muito mais uma valorização da reciclagem de materiais, da recuperação energética, e também, acima de tudo, introduzir matérias-primas provenientes de processos nessa nossa cadeia de valor. Então, eu
eu não quero me alongar muito mais na minha fala, vou me colocar à disposição, quero somente reforçar a importância da economia circular e como sendo uma possível solução inteligente para as nossas cidades, para os nossos municípios, que ela vem com o propósito de dar a mão de uma solução à outra. Então, a partir do momento que a gente venha fazer esse estudo de forma mais detalhada, existe a possibilidade, mais uma vez, friso, fiquei muito feliz com tudo que foi exposto, e me coloco à disposição. Já disponibilizei material para a MP, que pode depois ser distribuído para os interessados, né? E agradeço mais uma vez a participação. Não vou me estender na minha fala, como eu já falei, uma situação extremamente técnica, que somente uma live, e teria que ser uma live muito extensa, e hoje em dia a gente sabe que não existe muito espaço para essa questão. Então, eu gostaria de agradecer a Francine, me coloco à disposição e já disponibilizei todo o material sobre essa questão para a MP. Então, muito obrigada, Francine. Obrigada, Cris, pela tua participação aí conosco. Eu acho que você traz uma questão contemporânea para todos nós, né? Essa economia circular. Então, é importante trazermos essas inovações para que a gente sabe que o poder público é muito mais moroso na movimentação dos atos e das ações, mas pensando num planejamento estratégico, a gente tem eleições esse ano, né? Os planos de governo vão ser realinhados na esfera municipal. Então, é interessante a gente trazer essas inovações. Obrigada pela sua participação. O material nós vamos disponibilizar no chat do YouTube, o que você nos enviou, e também ficamos aí à disposição para fazer eventuais intercomunicações de uma parte com a outra. Dando sequência aqui, agora nós teremos participando conosco o Dr. Edson Luiz Peters, que vai falar sobre a missão dos municípios na busca de um Brasil sustentável. O Dr. Peters é advogado, consultor ambiental, professor, teve uma carreira junto ao Ministério Público direcionada ao direito ambiental, então é um legado aí. Foi meu professor na Faculdade de Direito Ambiental também, isso já lá no século passado, né, professor Peters? Mas, enfim, é uma grande satisfação revê-lo e tê-lo conosco aqui hoje na nossa live da Associação dos Municípios. Seja bem-vindo, a fala é sua. Então, eu quero agradecer, dizer da minha honra em estar falando aqui nesse evento da Associação dos Municípios do Paraná. Eu sou paranaense de Rio Negro, tive a honra de fazer minha carreira no Ministério Público, a metade dela nas promotorias de meio ambiente, foi um grande aprendizado, é uma instituição que tem um papel chave, também tenho a satisfação de lecionar, trabalhar nessa área acadêmica ambiental, e quero dizer da minha satisfação também de estar aqui fazendo parte de um conjunto de pessoas que são propositivas, que têm exatamente uma base, uma base de projeção ambiental como desenvolvimento, como riqueza. E então quero dizer daqui da minha honra, de estar ao lado desses companheiros de live que estão aqui, e cumprimentar aqueles que estão nos acompanhando, dizer que eu preparei algo assim mais voltado para gestores públicos, para os nossos secretários municipais de meio ambiente, os prefeitos que eventualmente estejam ouvindo, os técnicos que estão aí espalhados pelo Paraná, enfim, aqueles que se envolvem em cada um dos municípios, com essa responsabilidade, esse desafio da gestão. Eu quero dizer que consinto com o secretário, Márcio Nunes, que o meio ambiente é a solução, e é riqueza, é patrimônio a ser cuidado. E a gente tem que parar de olhar para o meio ambiente como problema, porque ele pode realmente nos ajudar a superar essas crises, desde que nós saibamos, com o uso de técnicas, de tecnologia, de conhecimento, para saber aproveitar, para saber explorar de uma forma inteligente, de uma forma estratégica, e dentro desse novo contexto da economia global, circular e local, que nós precisamos conciliar. Eu também quero dizer que
eu consinto com essa ideia que não é apenas uma questão terminológica, não é, presidente Everton, de chamar desenvolvimento sustentável, né? Secretaria de Estado, Instituto Água e Terra, Desenvolvimento Sustentável, é muito mais do que mudar a palavra, é mudar um conceito, é começar a olhar de forma diferente. E eu penso que a questão ambiental, mais do que uma questão a ser controlada, né, pelo Estado, é uma questão a ser promovida pelo Estado. O Estado não pode atrapalhar. O Estado, eu estou falando no Estado no sentido amplo, né? Não estou aqui me direcionando ao Paraná especificamente, ao Estado, ao poder público. Ele tem um papel de cuidar, mas ele tem um papel de gestionar, ele tem um papel de promover, ele tem um papel de juntar, unir e prender, de tal sorte que nós possamos usar cada vez melhor os nossos recursos ambientais. Nós estamos vivendo uma terceira onda. A primeira onda estou falando aqui do poder da gestão pública ambiental no Brasil. A primeira onda foi uma onda federal, foi a onda a partir da política nacional, onde a União, né, assume esse papel e, alguns anos depois, cria o IBAMA, e nós vivemos uma ilusão de que o IBAMA e de que a União iam dar conta de cuidar do meio ambiente no Brasil, de promover as ações, de cuidar do poder de polícia, de fomentar. E eu venho de um direito ambiental que era proibitivo, restritivo e repressivo, e estou tendo a felicidade de ver um direito ambiental do qual eu faço parte hoje, que é um direito ambiental propositivo, positivo, né, que fomenta. Então, o grande papel hoje, além de educar, é o papel de promover, é o papel de premiar. Tem uma expressão que eu gosto, né, eu sou da área jurídica, então o meu eixo é esse. Tem uma expressão que eu penso que é muito feliz, é o direito premial, é o direito ambiental que premia as boas ações, premia as boas iniciativas, premia os bons gestores públicos e privados. E eu penso que essa é uma caminhada que está começando e que vale a pena, né, diretor Everton, secretário Márcio, os demais, eu penso que vale a pena nós investirmos em premiar, em fomentar, em financiar, em patrocinar todos aqueles que querem trabalhar conosco nesse desafio que é grande, não é um desafio pequeno, né? Ainda mais quando junta a gestão territorial, a questão fundiária, a questão hídrica, a gestão por bacias hidrográficas, que é a gestão que eu digo que está na ponta da inteligência da gestão ambiental, né? A gestão por bacia hidrográfica, eu acho que ela é chave, e principalmente para ser levada em conta no licenciamento ambiental. E a segunda onda que eu estava falando é a onda onde os estados assumem esse papel preponderante, passam a ser os licenciadores e fiscalizadores. E agora começa uma terceira onda, onde os municípios são chamados. O município tem uma autonomia que vem da Constituição, né? Não é favor da União, do governo federal, do governo estadual, permitir ou autorizar que o município cumpra esse papel fundamental de gestor ambiental, né? O município já nasce com essa autonomia, já nasce com essa independência, porém, existe um drama, né, que ninguém pode negar, que é o drama orçamentário. E aí, eu penso que nessa transição da gestão pública estadual, que vai continuar, evidentemente, ainda tem muito por fazer, né, está fazendo, eu hoje estou aprendendo aqui, estou me colocando a par, né, do estado da matéria, digamos assim, matéria de gestão estadual. Eu estou aprendendo sobre economia circular, né, com a Cristiane Baluta aqui, né, então estamos sempre nesse aprendizado. E essa terceira onda é uma onda que é permanente, né? Essa não muda. Outro dia eu encaminhei para a Francine um artigo provocativo, como disse ela, chamado ou intitulado assim: a sustentabilidade começa no município. E a insustentabilidade, entre parênteses, também começa no município. Então, nós só vamos ter um Paraná sustentável, um Brasil sustentável, na medida que os municípios assumam esse papel, né? E assumir esse papel ambiental
não é só ônus. Claro que tem ônus, né? Tem que investir, precisa um corpo técnico, e talvez aí o nosso Instituto Água e Terra, que tem o know-how, né? Que tem técnicos aí que estão há muito tempo, tem um papel chave nessa transição, que é formar herdeiros. É isso que talvez seja um papel muito importante, presidente Everton, transferir para os gestores e técnicos municipais esse know-how, né, que o nosso Instituto Água e Terra tem, né, que trouxe técnicos de várias áreas, né, de vários outros órgãos que hoje estão concentrados, alguns já estão lá completando o tempo, já no final da carreira, mas ainda, com boa vontade, podem transferir esse conhecimento para os técnicos e gestores municipais. A maior carência, e eu quero concordar de novo aqui com o presidente Everton, é a carência do conhecimento técnico, científico e jurídico para tratar bem dessa área ambiental. É claro que não é só isso, né? Nós temos que pensar em termos econômicos, em termos sociais, etc. e tal. Mas nós precisamos, eu diria assim, de estruturar, fazer com que o Estado, fazer com que o poder público acompanhe a economia, né? Porque houve um gap, houve uma defasagem, a estrutura do poder público não acompanhou a economia do Paraná, né? Nós temos uma economia pujante ainda, e felizmente, né? Com base nas nossas terras férteis, na nossa diversidade, nós temos muitas unidades de conservação, mas eu queria trazer para os municípios a seguinte mensagem. Eu, quando comecei a trabalhar na área ambiental, o meio ambiente estava fora da cidade. E hoje, o ambiente está na cidade. Como dizia aqui a minha colega de mesa, hoje colega de tela, de live, né, Cristiane Baluta, nós, em um século, nós urbanizamos o Brasil, urbanizamos o Paraná, né? Então, nós saímos lá de menos de 20% urbano, começo do século passado, terminamos no século passado com mais de 70% vivendo nas cidades, né? Estamos indo para 80%, como lembrava a Cristiane. E isso só vai aumentar. Então, o ambiente hoje o ambiente que nós vivemos, o ambiente que precisamos cuidar, é um ambiente urbano, né? Claro que não abandonar o ambiente rural, não estou pregando isso, mas nós precisamos ter mato na cidade, me permitam a expressão. Nós precisamos ter áreas verdes nas cidades. Daqui a pouco vamos ouvir aqui o nosso companheiro, o professor Alessandro Panassolo, que é lá da região do Canto Quiriguaçu, né, e que tem trabalhado muito com áreas verdes urbanas. Como é que o município pode promover, pode fomentar que os proprietários, né, que as famílias, enfim, as empresas que têm alguma área verde na cidade possam ter uma compensação econômica para manter a área verde de pé, que tanto beneficia a saúde pública, que tanto beneficia o bem-estar. Então, nós, quando pensamos hoje o ambiente e o desenvolvimento sustentável, temos que pensar, temos que aprender a pensar a partir da cidade, né? É na cidade que nós vivemos, é na cidade que nós constituímos a família, estudamos, trabalhamos, circulamos, né? Então, nós precisamos cuidar cada dia mais. E temos que tentar equacionar como é que o município vai enfrentar, já que a Constituição, de um lado, encarrega o município de tarefas tão relevantes e essenciais como saneamento básico, tratamento de resíduos, como drenagem, saúde pública, educação básica, assim, são tarefas grandes, né, que o município deve desenvolver, e, por outro lado, o orçamento e a distribuição tributária não permite a muitos municípios desenvolver com plenitude essas atividades. Então, aí nós temos que pensar nos consórcios, temos que pensar na economia colaborativa, temos que pensar nos arranjos, né, entre municípios que reúnam, quem sabe, estruturas regionais, num primeiro momento, para poder fazer frente. E temos que descentralizar, presidente Everton, né, que cada região baste a si mesma para licenciar e para cumprir as missões que são do Estado, exatamente para nós reduzirmos esse tempo, né, e facilitarmos aqueles que querem trabalhar. Então, nós temos que aprender a separar, muito bem o joio do trigo. Tem aqueles ainda que
insiste em empreender de forma ilegal, de forma clandestina, né, e causando mal, mas tem muitos, eu diria assim, que a maioria quer empreender de forma legal e enfrenta dificuldades que nós temos que ter mais agilidade. Eu falo nós Estado, eu falo nós sociedade, nós mercado, né, precisamos estar juntos nisso para resolver aquilo que trava, de certa forma, a economia, educando. Eu queria terminar aqui falando das universidades. Eu penso que realmente elas têm um papel muito importante a partir da regionalização e municipalização, né, porque elas podem, principalmente as universidades públicas, bancadas pelo orçamento público, elas podem oferecer muito mais, e os alunos e professores que são pesquisadores, que produzem conhecimento, podem oferecer e podem ter um campo de estágio, um campo de experimentação muito interessante na área da sustentabilidade, da nova economia e de um Paraná melhor. Eu vou ficando por aqui, me colocando depois à disposição, né, de todos aqueles que queiram comentar, enfim, trazer alguma questão. Agradeço novamente essa oportunidade da Associação dos Municípios do Paraná. Nós que agradecemos a sua participação, Dr. Peters, aqui conosco, né, porque realmente nos traz a sua fala, essa sua experiência, esse engajamento, relatos aí históricos. Então, muito obrigado por estar conosco aqui na manhã. Dando sequência, agora nós teremos a fala do Dr. Alessandro Panassolo, que é advogado, referência na área de direito ambiental aqui no nosso Paraná ou no Brasil, também professor de direito ambiental, mas esse é meu contemporâneo, né, Panassolo? Por favor, a fala é sua. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Francine, obrigado à MP. Uma honra também muito grande estar aqui com o presidente Everton, com o secretário Márcio Nunes, com o professor Peters, nosso professor, que também foi meu professor, e com a minha querida amiga, companheira, inclusive, de trabalhos técnicos e de parceria, que é a Cris Baluta. Eu me sinto muito feliz de poder falar um pouco para os municípios. Eu estava olhando no canal do YouTube e observei que a maioria dos municípios que estão participando da nossa live são os municípios pequenos. Então, a minha fala vai ser também um pouco direcionada aos municípios menores, né? E eu falo isso porque eu sou nascido em São Jorge do Oeste e depois passei uma boa parte da minha vida em Rio Bonito do Iguaçu. E lá trabalhei em órgão público, trabalhei na prefeitura, então conheço um pouco do dia a dia, da dinâmica. E gostaria aqui de fazer alguns apontamentos para contribuir de forma prática, né, justamente na gestão ambiental do município. Vou trazer alguns pontos que eu acho assim imprescindíveis, fundamentais e atuais para que os municípios possam, através da gestão, implementarem. E depois vou trazer algumas tendências nacionais, regionais ou mundiais sobre como as cidades estão se comportando e qual o novo olhar que o município deve ter em relação a essa questão da natureza. O primeiro ponto, que é fundamental, e muito bem disse o secretário e o próprio presidente Everton, é a questão dos resíduos sólidos. Nós estamos passando por uma transformação, né, no conceito de resíduo sólido, como a Cris falou. Hoje, o resíduo sólido, né, de modo geral, ele é um problema em muitos municípios, mas pode ser uma solução em outros casos, desde que você consiga, evidentemente, trabalhar isso de forma técnica e, evidentemente, sem uso da tecnologia, não é possível hoje você conseguir transformar esse resíduo de um problema numa solução. Mas, dentro dessa questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tem um tema que, com certeza, afeta diretamente a agenda dos municípios, que é o tema da logística reversa. Observam que, desde 2010, quando a própria lei foi editada, a 12.305, nós temos profundas transformações, principalmente porque, a partir dessa lei, em especial o município, né, os municípios localizados no Paraná, por força de um trabalho, inclusive, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e agora muito forte com a presença do secretário Márcio Nunes e do próprio presidente Everton, tem trabalhado e estimulado os municípios e as empresas a trabalharem de forma coordenada. As empresas, através de acordos regionais de logística reversas, por termos de compromisso, por medidas, inclusive, que possam ser implantadas
em comum acordo com os municípios, justamente para quê? Para que possa diminuir a incidência daquele resíduo que vai para o aterro ou para o lixão, em muitos municípios que ainda não transformaram, né, aquele local adequado. E isso é significativo porque a própria lei e depois a deliberação 11 e outras normas que vêm na sequência trabalharam que o município, inclusive, deve revisar o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos para incluir lá a questão da logística reversa. Muitos planos que foram feitos lá no início não têm essa previsão de incentivar, implantar e cobrar, inclusive, das empresas a questão da logística reversa, que é um tema fundamental. O ABC contratou um estudo, Franciane, e lá, mais ou menos de 25% a 30%, né, Cris, de todo o componente que ia para o aterro sanitário era objeto de logística reversa. Então, se você pensar que entre 25% e 30% não deve ir para o aterro sanitário e deve ser dado a destinação adequada, você tem um ganho da vida útil desse aterro sanitário de forma sensacional. É claro que o município não pode pensar em fazer um aterro individual, é aquilo que o secretário falou e o próprio presidente Everton, mas a gente tem que pensar isso de maneira consorciada, incentivar muito forte, como nós estamos trabalhando aqui no Paraná, a logística reversa, dos vários componentes, e é importante dizer que a logística reversa não é só aqueles itens exemplificados na própria lei, mas a gente tem muitos outros itens, né? Hoje, medicamentos, bateria de chumbo ácido, próprio, né, setor metal mecânico vem se organizando para poder organizar, para poder implantar, né, a logística reversa. Então, é importante dizer que não é só aqueles previstos na legislação, mas esse tema da logística reversa e do resíduo sólido do município é um tema muito atual e muito forte e que deve ser, né, colocado como prioridade. Veja, o Mato Grosso do Sul, para vocês terem uma ideia, falava isso semana passada, até numa live que fiz com o INPAR, que é o Instituto Paranaense de Reciclagem. Lá eles estão exigindo que toda empresa que vai colocar qualquer produto no estado tem que comprovar que faz parte, né, de um plano de logística reversa, ou de forma individual, ou de forma coletiva, ou através de uma entidade gestora. Se você colocou um produto e não comprovou, a Secretaria da Fazenda vai fornecer a nota fiscal para demonstrar, para que a Secretaria de Meio Ambiente possa buscar quanto foi colocado de embalagens, vamos colocar aqui em especial embalagens, para poder cobrar, não só do ponto de vista da destinação da embalagem, mas também multar e encaminhar isso ao Ministério Público. Então, assim, o tema realmente tem ganhado muito força e é, sem dúvida nenhuma, muito importante. Para ser objetivo, outro tema também que permeia os municípios é o tema das unidades de conservação, seja elas de proteção integral e de uso sustentável. Como o presidente Everton falou, nós temos muitas unidades de conservação, mas não é fácil para o Estado ter unidades de conservação só públicas, porque isso demanda equipe técnica, demanda financiamento para poder cuidar dessas áreas, fazer a fiscalização, proibir a caça, a pesca, o desmatamento ilegal. Então, essa tendência que começou há muitos anos atrás de ter parque público, de ter unidade de conservação pública, é uma tendência que, aos poucos, ela vem cambiando, ela vem mudando. E agora, o papel do ente privado ganha força, o que nós chamamos hoje no direito administrativo de ativação da responsabilidade privada. É por isso que a própria lei do saneamento, que foi aprovada recentemente, ela vai trabalhar muito forte com parcerias públicas-privadas. O que significa dizer que, em vez da gente pensar em criar uma estação ecológica só, ou um parque municipal, ou mesmo estadual, a gente pode pensar também numa outra categoria que ganha força, que são as reservas particulares do patrimônio natural, que elas têm a mesma lógica de qualquer unidade de conservação, mas fica na mão do privado. É claro que quando o município cria uma unidade de conservação, já vem na cabeça o componente financeiro, né, de acessar, inclusive, o ICMS ecológico, que no Paraná é o primeiro estado do país a implantar. Mas, mais do que isso, essas unidades de conservações privadas, né, reservas particulares do patrimônio natural, cumprem um papel extraordinário, que hoje no mundo vem ganhando força. Eu falo aqui, evidentemente, nós estamos falando mais para municípios pequenos, menores,
mas a tendência de reservas particulares do patrimônio natural é uma tendência que vincula, como o professor Edson falou, justamente às áreas verdes urbanas, que prestam serviços ecossistêmicos extraordinários. Se você pegar um município de médio porte ou de grande porte, agora fugindo um pouco do município pequeno, o primeiro lugar onde as pessoas procuram no fim de semana para sair, para passear, é uma área verde urbana, é um parque, é um local de caminhada, como o presidente Everton falou. Por quê? Porque o contato com a natureza, e são milhares e milhares de estudos a nível mundial, demonstram que o contato com a natureza diminui o estresse, melhora a qualidade de vida, melhora a pressão arterial. No Japão, até é conhecido isso como o famoso banho de floresta. Existem muitos municípios que já criaram rotas, inclusive, de visitação das unidades de conservação, com um nome denominado como banho de floresta, justamente porque as pessoas necessitam desse contato com a natureza. E esses serviços ecossistêmicos são tão interessantes que, além de serem, de você ter a purificação do ar, a conservação do solo, tal, você tem todo o componente que envolve a questão espiritual. As pessoas se sentem melhor quando têm contato com a natureza. A natureza gera saúde para as pessoas. Aliás, na minha pesquisa, inclusive, do doutorado, que eu pesquisei, inclusive, justamente a identificação de serviços ecossistêmicos, a valoração e a remuneração, em cidades grandes e médias, quanto mais perto você tiver de uma área verde urbana, mais o valor do imóvel mais aumenta o valor do preço do imóvel. É claro que isso não está condicionado só à presença da vegetação, mas ela vai estar condicionada também a outros fatores, como segurança pública, infraestrutura urbana, qualidade dos domicílios, qualidade da renda familiar, tudo isso interfere. Mas a vegetação urbana vem ganhando muito força. E é por isso que eu queria até dizer às pessoas que estão nos assistindo que, de fato, existem muitas iniciativas nacionais, estaduais e mundiais. Exemplo, o ECLEI, que é uma iniciativa que trabalha, justamente são iniciativas de governos locais para promover, inclusive, não só a questão das áreas verdes, mas também com outras iniciativas que são importantes para os municípios. Mas esse tema da área verde é um tema que realmente é muito significativo e, em vez de só transferir essa responsabilidade para o Estado ou para o município de criar essas parques municipais ou estaduais, é a hora do privado assumir isso e usar essa categoria de reserva particular do patrimônio natural, que cumpre um papel tão importante e tão igual quanto as outras. Um outro tema também, Francine, que vai crescer muito, e a gente ganhou um pouco de maturidade nesses 3 anos, é a Lei 13.645, que é a lei que trata justamente da regularização fundiária, tanto rural quanto urbana, mas aqui nós estamos falando do ambiente urbano das cidades. Essa lei e os seus decretos depois posteriores, ela vem justamente resolver alguns dos grandes gargalos, problemas que os municípios têm, principalmente as áreas urbanas consolidadas, onde os rios cortam as cidades e que foram feitas construções dentro das áreas de preservação permanente, não respeitando, por exemplo, a faixa mínima de 30 metros, mas que, de fato, com o passar dos anos, acabou se consolidando. É bem verdade, professor Peters, que no direito ambiental a gente não tem o direito adquirido de poluir. E, claro, toda a construção presente numa área de preservação permanente, ela não prescreve, você acaba não tendo prescrições das outras áreas do direito como tem no direito ambiental. Nesse sentido, essa lei de 2017, ela vem justamente trazer 2 instrumentos fundamentais, que é o REURB, o S e o REURB-E, que é justamente a regularização fundiária de interesse social, que é vinculada à baixa renda, vinculada àquelas áreas de invasões, de pessoas que estão numa situação deplorável, vilipendiadas, e não estão nessas áreas de inundações, áreas de risco, porque querem, mas por conta de uma situação até econômica e social. Outro dia eu falava na TV Assembleia e falava para o repórter que justamente eu tenho um ditado que diz que quem está no vermelho nunca vai ser verde. E a gente, de fato, precisa criar soluções, como o próprio secretário falou, para tirar essas pessoas do vermelho, para que elas possam realmente incluir um pouco de sustentabilidade na sua vida. Agora, a questão da regularização fundiária não é só para a cidade grande, é para a cidade pequena,
há muitos municípios que, de fato, as intervenções ocorreram em cursos d'água que cruzam as cidades, porque as cidades foram iniciadas, né? Faz parte da história das cidades iniciar perto de um lago, perto de um rio, né? Isso é natural. E essas construções irregulares podem ser regularizadas. Loteamentos, condomínios informais e irregulares podem ser feitas de forma através desse REURB. Quando a gente fala de baixa renda, a gente vai falar do REURB-S. Quando a gente vai falar de uma regularização específica de uma casa que não é alocada em baixa renda, você vai usar o programa de regularização de interesse específico, justamente porque aquele proprietário, aquele possuidor quer regularizar aquela casa específica. Então, esse é um tema também que os municípios ainda pouco conhecem, mas a Prefeitura de Porto Alegre, para quem quer conhecer mais, tem um belo trabalho de regularização fundiária urbana, vale a pena consultar, e é um tema que, de fato, até a MP pode, na sequência, fazer uma live, um curso, porque, de fato, é fundamental nos dias atuais, principalmente nas áreas urbanas consolidadas em áreas de preservação permanente. Outro tema que o professor tocou também, o professor Petris, é a questão da descentralização. Há uma tendência natural, né, de descentralizar a atividade de gestão ambiental. Quando a gente começou a descentralizar, eu era conselheiro do Conselho Estadual de Meio Ambiente pela OAB. Então, nós aprovamos lá os primeiros municípios, Guaratuba, Campo Largo, Guarapuava, se não me falha a memória, foram os primeiros municípios a ter a gestão descentralizada. Agora, eu voltei, né, a participar, junto com o nosso secretário Márcio Nunes e também com o presidente Everton no Conselho, também representando a OAB Paraná, e lá o trabalho também é intenso, para que o município possa, de fato, fazer essa gestão eficiente. Mas não basta, né, presidente Everton, fazer a descentralização sem ter a qualificação técnica, sem ter a legislação adequada, sem ter o fundo municipal implantado, sem o município, de fato, incorporar. Eu vim de município pequeno, e para mim, como professor Petros, a gente tem a honra de ter vivido no município. E a gente sabe que muitas secretarias de meio ambiente ainda são secretarias de meio ambiente vinculadas à Secretaria de Agricultura, até por uma questão orçamentária e por uma questão, assim, porque, de fato, a questão ambiental no município pequeno é muito mais forte no ambiente rural do que no ambiente urbano. Não que a agenda urbana não seja importante, mas a gente sabe que os problemas relacionados à reserva legal, à regularização fundiária do imóvel, APP, supressão de vegetação, né, são mais fortes no ambiente rural. Mas a gente precisa, de fato, empoderar as secretarias municipais de meio ambiente para que elas possam, de fato, cumprir o seu papel fundamental. E quando você descentraliza com qualidade, né, com a equipe técnica qualificada e possibilita, inclusive, né, um licenciamento ambiental, evidentemente técnico, bem conduzido, seguro, com qualidade, mais rápido, isso também promove o desenvolvimento. Não adianta nós termos uma bela legislação ambiental se a gente não tem efetividade, se a gente não tem rapidez. Claro que a rapidez, a simplificação do licenciamento ambiental não significa burlar a legislação ou atropelar o comando normativo, mas significa, como a Secretaria está fazendo, o próprio IAT está fazendo, colocar tecnologia, trazer os residentes técnicos, que eu cumprimento, né, a Secretaria e o próprio presidente Everton, que isso foi fundamental. Né? Eu tenho clientes, por exemplo, um cliente de areia, que trabalha com cava, ele falou: Alessandro, há muito tempo não vinha uma equipe de 3 ou 4 pessoas aqui na minha cava fazer uma fiscalização, uma vistoria de qualidade, como está sendo feito nos últimos tempos. Então, para o empreendedor sério, isso não é um problema, porque o IAT, na verdade, ele vai, né, a Secretaria vai construir pontes, vai identificar os problemas, e tem muita gente que, de fato, quer trabalhar de forma honesta, quer produzir, e produzir, de fato, né, dentro do tempo adequado. O que nós não podemos é ter um licenciamento que demore 2, 3, 4 anos, que inviabiliza qualquer atividade privada. Então, né, o que a Secretaria, o que o IAT está fazendo no conjunto da obra, né, juntar os diversos órgãos, promover tecnologia, transformar os processos eletrônicos, né, o e-protocolo, eu estou estudando também para aprender, todo dia eu olho os meus processos, eu percebo assim que agora a gente está recebendo notificações, né, a Celepar está promovendo, inclusive, os avanços, e isso tudo facilita. E o município pode fazer isso, com qualidade, com segurança, e pode, inclusive, acessar taxas
oriundas de licenciamentos, de autorizações, que vai para o caixa municipal, que pode ser investido, inclusive, em tantos outros temas como na educação ambiental. Então, é importante também a gente perceber qual é a vocação local do município. Tem municípios que a vocação ela é agrícola, é do agronegócio, ela tem uma vocação mais ligada ao campo. Tem outros municípios, né, e eu vejo que tem vários municípios no centro do Paraná, que a vocação, né, as áreas são um pouco mais dobradas, os municípios têm uma condição de IDH um pouco mais baixo, mas tem possibilidades de investir, né, em ecoturismo, em ações realmente vocacionadas ao turismo rural e ao turismo de vivência, que muitos europeus querem, por exemplo, vivenciar essa experiência do campo, da cidade, da floresta, que a nossa floresta é maravilhosa, né? Agora, as tendências mundiais é justamente você trabalhar um desenvolvimento com baixo carbono, independente do tamanho do município, com baixo carbono, ou seja, investir em ciclovias, em mobilidade urbana de qualidade, né? Uma cidade resiliente, que possa, de fato, descobrir a sua vocação ou se reinventar, e a questão do resíduo sólido é um componente bem significativo, né? Um desenvolvimento circular, como a Cris falou, né, que vai trabalhar e vai revolucionar o mercado, o ecodesign. Nós vamos aprender que as nossas embalagens vão mudar completamente, e isso não é só por conta da legislação e da cobrança que é feita nas empresas, mas justamente por conta da autorregulação que o próprio presidente Everton falou. Os mercados mundiais exigem a agenda de sustentabilidade muito forte das empresas, há toda uma autorregulação de certificações e de fato, de componentes que interferem no dia a dia da agenda ambiental da empresa. Então, uma empresa que não tem a sustentabilidade, como o próprio presidente, o secretário Márcio Nunes falou, não consegue se desenvolver mais, né? Você tem ainda uma cidade que possa se desenvolver de forma equitativa, centrada nas pessoas e principalmente baseado em soluções da natureza, que é um tema que cresce a nível mundial. Portanto, tudo isso, Francine, vai culminar exatamente aonde? No grande projeto que vocês desenvolveram da implantação da Agenda 2030 dos ODS, da qual eu cumprimento vocês. Essa agenda dos ODS e da Agenda 2030, né, professor Petz, que é um capítulo especial da nossa segunda edição do livro Áreas Verdes Urbanas, e depois nós vamos promover aqui no futuro uma live, né, apresentando o livro e trazendo essas tendências, é um tema fundamental. Nós, enquanto escritório de advocacia, fomos o primeiro escritório a assinar o Pacto Global da ONU no Paraná, o primeiro a implantar os ODS. Veja, mesmo nós, escritório, né, de advocacia, estamos preocupados com essa Agenda 2030 e essa agenda dos ODS. E isso cresce no Poder Judiciário, no Poder Executivo, né, na vida privada, nas indústrias, nas empresas, da qual eu cumprimento vocês, porque eu conheço o projeto. E com isso eu encerro por aqui, agradeço muito a oportunidade e a honra de estar com vocês. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua participação, Panassolo, aqui conosco, porque nos trouxe aí temas muito recentes, né? A questão dos resíduos sólidos, a logística reversa, a necessidade de consorciar para esses municípios pequenos, porque nós temos que lembrar que, né, aqui no Paraná, 80% dos municípios são de pequeno porte, a associação trabalha basicamente, assim, em prol muito mais desses, porque esses têm necessidades muito maiores, né? Os municípios maiores têm maiores condições financeiras, têm um corpo técnico maior, é uma situação diferenciada. Então, a gente procura desenvolver essas atividades. A inclusão né, das PPPs, das parcerias público-privadas para as unidades de conservação. Então, a questão fundiária aí da legislação que você colocou, a lei de saneamento nova, né, você trouxe toda uma conjuntura muito recente aí do ponto de vista ambiental, assim, muito, muito bacana a sua participação conosco. Eu, dando sequência aqui, gostaria ainda de fazer alguns registros em relação às participações que nós estamos tendo no YouTube. Então, consta aqui conosco município de Londrina, de Inajá, Foz do Jordão, Santa Isabel do Oeste, Itaúna do Sul, Foz do Iguaçu, Janiópolis, prefeita Marília de Roncador está conosco. Um abraço, Marília, um bom dia para todo mundo aí de Roncador. Aline de São Jorge do Patrocínio, a Girlene da Secretaria do Márcio Nunes, do Desenvolvimento, está conosco, nos ajudou na mobilização. Então, muito obrigada, Girlene, pela participação e sempre atuação aí conosco.
Carlópolis, Manoel Ribas, Carambeí, Bitoruna, Planalto, Santa Inês, Matinhos, Cianorte, Astorga, Boa Esperança, Nova Esperança, Lindoeste, Bom Sucesso do Sul, Lobato, Moreira Salles, Boa Ventura de São Roque, Prudentópolis presente aqui conosco, Porto Vitória, Ansuparo Wagner, que é a Associação dos Municípios do Sul do Paraná, está conosco, né? Obrigada pela participação. Rio Branco do Ivaí, Boa Ventura do São Roque, Colombo, o Paulino Mexeres, bom dia, amigos do meio ambiente do Paraná. Quem mais está aqui conosco? Cianorte, Bela Vista do Paraíso, Santa Lúcia, Marechal Cândido Rondon. Aqui ainda tem o Marcos Chaves, secretário executivo do Grupo R20 presente. Bem-vindo, Marcos, obrigado por estar participando conosco, por apoiar. E eu ainda queria fazer uma referência aqui específica à questão das lâmpadas reversas, porque realmente o Grupo R20 teve uma atuação fundamental nessa situação específica, que a gente conseguiu esse pioneirismo aqui no Paraná de fazer essa captação e dessas informações aí dos municípios, porque mobilizar o Estado realmente é uma demanda um tanto quanto árdua, mas foi a contento aqui também com a participação assim, maciça do pessoal da R20. Muito obrigada. Raquel de Capanema, Iretama, a gente não está tendo perguntas das pessoas, né? Olá, o Foz do Jordão já está agendado para coleta de lâmpadas em novembro, nos diz o Fábio Cabral. Quem mais está aqui conosco? Baraúna, Rio Grande do Norte, ó, que bacana, Jordânio Breno, né? O estado lá de cima participando conosco. Muito obrigado, seja bem-vindo. Rosário do Ivaí, Quedas do Iguaçu. O Marcos ainda diz, ó, aproveito para convidar os municípios que ainda não participam do grupo R20 para integrar ao grupo. Quem conhece sabe o quanto o R20 é uma ótima ferramenta de auxílio aos municípios, imagino que venha nesse sentido. Sertaneja, Braganê, Ipiranga, bacana, né? Os municípios realmente presentes e ativos aqui conosco. Boa Vista da Aparecida. O Jordânio, lá do Rio Grande do Norte, diz, aqui estamos na luta, a Secretaria de Meio Ambiente nunca foi atuante na cidade, somente agora estamos nos estruturando, todo dia é um desafio novo que surge, realmente esse é um desafio lá para o Rio Grande do Norte e para todos os estados da nossa federação, né, Jordânio? Açaí, São Manuel do Paraná, Jataizinho, Paranaguá, Everton, temos aqui o IAT de Foz do Iguaçu está conosco, Piem, 4 Barras presente, Sapopema, Cerro Azul, quem mais? Tatiane da Biotecnologia de Colombo, Secretaria do R20, Canal A Riqueza dos Resíduos, quem mais? O Moarama, aqui o Paulo Gomes está perguntando, algum projeto para o litoral do Paraná? Everton, acho que é para você aí, em linhas estaduais. Bom, nós temos um projeto enorme para o litoral do Paraná, além daqueles que são os rotineiros, né? A Operação Verão, por exemplo, que nós participamos lá com o auxílio aos municípios na coleta do lixo, mas a nossa grande expectativa aí é com relação ao engordamento da praia, né? O processo erosivo ali de Matinhos, uma transformação realmente muito grande, que estamos aí concluindo o licenciamento ambiental e, ao mesmo tempo, concluindo o projeto executivo, né? Porque nós vivemos no Instituto Água e Terra essa bipolaridade. E é importante que a gente tenha isso feito de uma forma bem consciente, né? Porque nós vamos executar a obra, esperamos executar a obra que vai trazer um benefício enorme para o litoral, né? Que é a obra da engorda da praia, com macro-drenagem, micro-drenagem. Se a gente se limitar só ao engordamento da praia, dá a impressão que é uma preocupação só com a questão estética, né? Não, é muito mais até de funcionamento da drenagem urbana de Matinhos e os balneários ali do que outra coisa. É muito forte essa vertente da drenagem, que beneficia principalmente as populações mais fragilizadas lá, que vivem em áreas de risco de inundação, que são muito comuns no litoral do Paraná por conta
litoral do Paraná é um dos lugares que mais chove no Brasil. Eu não sei como é que você vai adotar a sistemática, Francine, mas eu gostaria de fazer alguns comentários ainda, diante das brilhantes apresentações que fizemos, né? Que tivemos, aliás. Vamos fazer as considerações finais. Eu estou encaminhando aqui as perguntas e daí a gente vai já finaliza. Então, ó, dando sequência, Everton, eu vou perguntar para você também, porque está dirigida a você. Sobre o concurso do IAT, alguma novidade? Não sei se já foi comentado. É o que pergunta o José Roberto. Nós, infelizmente, por conta da pandemia, né, em 5 de maio, estava previsto o concurso, efetivamente, a execução da prova do concurso, mas por conta de que caiu depois de março, né, com o advento da pandemia, infelizmente, ele teve que ser adiado e sem prazo ainda para executar. É uma grande quantidade de pessoas que nós vamos ter que concentrar em vários locais, e não se faz isso hoje com a pandemia. Mas, diante dessa nova realidade, inclusive, trabalhamos fortemente aí na modificação da lei do PSS, né, que é aquele programa simplificado de contratação, simplificado em termos, né, porque as pessoas que forem selecionadas para executar esse trabalho, nós estamos prevendo aí em torno de 240 pessoas aproximadamente, alguns de nível médio, a maior parte de nível superior. Elas vão ser contratadas por 1 ano, com possibilidade de renovação por mais 1 ano. A gente espera que isso possa acontecer nos próximos 2 meses, nós estarmos já com essas pessoas, vamos dizer assim, definidas para onde nós vamos poder alocá-las aí, né? Nos escritórios regionais, inclusive, Dr. Peters, porque quando o Dr. Peters coloca a preocupação da descentralização, eu sei que ele fala dos municípios, né, da municipalização também, mas nós temos uma preocupação do próprio Instituto se descentralizar. A nossa atuação tem que ser forte nos nossos 21 escritórios. Então, nós precisamos dar esse apoio aos escritórios, que hoje tem algumas carências aí de profissionais para poder atender a demanda, e aí a demanda acaba sendo atendida de forma centralizada. Então, tanto essa preocupação que se tem de se passar para os municípios, principalmente na forma de consórcios, né? Como a Francine falou, a grande maioria dos nossos municípios são muito pequenos, então nós estamos tentando fomentar que eles se consorciem na questão da municipalização do licenciamento. Então, o município de Loanda pode ter um engenheiro civil, o de Santa Cruz de Monte Castelo pode ter um agrônomo, o outro pode ter um biólogo, Cidade Gaúcha pode ter um engenheiro ambiental, e dessa forma, eles, num formato de consórcio, poderem dar também vazão aí ao que a gente busca com relação à municipalização. Mas as estruturas de consórcio, por mais que tenhamos leis, incentivos e tudo mais, elas são muito, muito difíceis de serem implementadas. O secretário colocou bem com relação aí aos resíduos sólidos, né? A dificuldade que se tem, porque não adianta, as soluções individuais, Parasolo referendou também, não se sustentam. Nós tivemos grandes programas de apoio às soluções individuais que acabaram em lixões. Então, não adianta. É como um tratamento de esgoto mal feito. É melhor, às vezes, você ter uma distribuição lá em fossas do que você jogar num tratamento de esgoto mal feito, né? Então, nós temos que pensar que a centralização através de um consórcio é a solução para todos os municípios aí. É interessante essa visualização aí do consórcio, né, Everton? Às vezes é mais fácil para o município visualizar, por exemplo, o consórcio de saúde, que é específico para a saúde e atende aquela região. A gente tem que expandir essa possibilidade de atuação dos consórcios, lógico, né, de forma legal, feito protocolo, contrato de rateio, tudo dentro do regramento com a devida prestação de contas e acompanhamento do próprio Tribunal de Contas com relação a essas contratações, aí também para que não dê um rescaldo disso tudo, mas é uma ideia muito válida e eu acredito que ela atende muito o princípio da eficiência e da economicidade, esse consorciar, os municípios se consorciarem, esse consorciamento. Quero registrar ainda conosco aqui
Secretaria Municipal de Agudos do Sul, de Matinhos, mandato Goura presente, aqui o deputado, do município de Pérola, lá do meu presidente Darlan Scalvo, quero agradecer também de forma institucional, né, essa abertura dessas lives com a nossa diretoria, com o presidente Darlan, que está aqui conosco na presença do Edson Bizarri, que é do município, obrigada pela participação. Temos Rondon, Pitanga, nós colocamos já no chat o material enviado pela Cris Baluta, quem tiver interesse está lá, é só clicar no link e vai receber o material. Guapirama está aqui conosco. Quem mais? A Juliane coloca aqui para nós, licitação sustentável sendo implantado o setor de fauna IAT, lei número 2132 de 2020, altera a lei 15608 de 2017, que estabelece normas sobre licitações, contratos administrativos e convênios. O Samuel, que é o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conjugando as secretarias aqui de Lindoeste, está conosco, Itaúna do Sul, Sarandi. O José Gonçalves faz a participação em relação a Godoy Moreira. Ela diz que Godoy Moreira tem 3 mil habitantes e esgotamento sanitário zero. Essa é uma demanda urgente. Temos problemas sérios em conjunto habitacional e temos aterro sanitário modelo. Ivatuba está aqui conosco e o Davi Dekesh pergunta, a lei de regularização 13465 de 2017 permite a redução da faixa de preservação de 30 para 15? Essa redução também pode ser feita em área de interesse ecológico, como em área de manancial? Quem se sentir habilitado, por favor. Vou tentar aqui responder. O importante, quando a gente pensa na lei de regularização fundiária, é justamente você olhar o ambiente urbano já alterado, ou seja, com construções, com a intervenção em área de preservação permanente ou naquele local onde já não tem mais a mesma qualidade, a mesma função ambiental de uma área especialmente protegida como é a área de preservação permanente. Então, eu não sei bem a situação desse caso específico, depois posso me colocar à disposição, mas se for uma área que não teve nenhuma antropização, que não tem uma casa, que não tem presença de construções, não é possível fazer essa redução. Tá? A gente está tratando aqui de área urbana consolidada, com a presença de construções e equipamentos, evidentemente, no local que deveria, de fato, ser especialmente protegido. Né? Obrigada, Panassolo. Aqui a Marisa Piscinati contribui com a gente. Temos paisagens lindas no Paraná que não se descobriram ainda como nicho de mercado para o turismo. O governo do estado tem feito realmente uma propaganda, né? Até a TV Educativa passou para ser TV Turismo Paraná, alguma coisa assim. Eu, pessoalmente, tenho visto várias reportagens assim lindas do estado do Paraná fomentando a questão do turismo, mas realmente, óbvio, né, a gente tem muitos locais ainda que precisam ser descobertos, como a Marisa nos coloca. A Deile de Ortigueira está aqui, a Thaís Zavadis, que diz, parabéns, professor, fala muito didática, ótima contribuição. Região 5 em peso. A Célia Yashimoto pergunta, ficará gravada essa live? Sim, Célia, ficará gravada, o link fica à disposição para vocês encaminharem ou assistirem quando tiverem tempo, né? Por favor, fomentem com os amigos e divulguem, a gente pede aí para a participação. O Fábio diz, margeando o nosso Rio Iguaçu, as paisagens são incríveis. E são poucos os projetos de exploração turística. O João Roberto de Paranaguá, Angelita de Guarapuava, Pitanga, quem mais nós temos aqui? O César diz parabéns pela live, foi muito boa. O Mozart diz abraço ao doutor Panassolo, abraços ao doutor Panassolo, diretor de gestão territorial do Instituto Água e Terra, parabéns MP pela iniciativa. Aqui está a coleta seletiva de Foz do Iguaçu, a equipe está nos acompanhando, Rondon. O Charles pergunta, tenho dúvidas em relação às árvores de grande porte no perímetro urbano. Mas, Charles, mande para nós aqui em sequência a tua dúvida específica, o que seria a tua dúvida? Não sei se alguém quer fazer algum comentário, senão eu sigo aqui. Boaventura do São Roque. O Adriano Antonioli pergunta, algum projeto de incentivo aos pequenos municípios para dar encerramento aos lixões? Acho que é com você de novo, Everton.
O programa de incentivo é o seguinte, na medida que os consórcios se organizarem, eles vão ter apoio do governo. É um compromisso do governador, do secretário Márcio Nunes, que na medida em que os consórcios se estabelecerem, e nós temos pelo menos o de Prado Ferreira, na região de Prado Ferreira, é um consórcio de pequenas cidades, mas que tem uma possibilidade de ampliação ali com a participação do município de Arapongas e tudo mais. Havendo esses ajustes, havendo esses acordos, a possibilidade de apoio, até com recursos para projeto, construção da obra, do aterro, porque, querendo ou não, todas as iniciativas que possamos ter aí, de logística reversa, de ação de conscientização e tudo mais, algum rejeito sempre teremos, né? Tinha um amigo meu, acho conhecido de alguns, aí, o Enzo, falecido já, especialista na área de resíduos sólidos, né? O Enzo, ele dizia o seguinte, por mais que uma cidade tenha um excelente hospital, ela tem que ter um cemitério também, né? Então, infelizmente, sempre vai sobrar alguma coisa do resíduo e a gente vai ter que ter os aterros. Então, esse apoio o Estado pode dar, tanto na questão até de aquisição de áreas, tudo isso pode ser amplamente negociado, desde que haja esse peso da solução coletiva. Ótimo. Ó, a Marisa ainda pergunta aqui, queria saber se há previsão de outras ações, como a implantação de logística reversa de pilhas e baterias, incluindo as baterias automotivas, maior engajamento da Recicla NIP sobre os pneus, implantação da LR das embalagens, da logística reversa das embalagens. Enfim, esse foi o que o secretário tratou no início, né? É um desafio, né, Francine, de ampliar a logística reversa para todas as áreas, né? Então, realmente é um esforço que o R20 tem, o citado R20 tem ajudado muito e vai ser um dos atores aí na solução de todas as atividades e todas as áreas aí de geração de embalagem, de resíduos e tudo mais na logística reversa. É uma evolução, né? Então, temos que ir gradativamente de acordo com a nossa organização, com a organização do R20, para poder dar essas soluções. Eu só vou fazer um comentário que é bem importante. Isso é até interessante para os municípios ficarem sabendo. Nós temos mais ou menos, a Cris me ajudou, inclusive, a implementar o sistema de logística reversa de bateria de chumbo ácido. Não sei se os municípios sabem, mas a maioria das empresas de bateria, tirando as grandes empresas, né, que estão alocadas no Nordeste e no interior de São Paulo, mas a maioria das empresas estão localizadas no estado do Paraná. Então, é um setor muito forte. E nós conseguimos, né, Cris, organizar um sistema de logística reversa dessas baterias de chumbo ácido, praticamente reunindo mais de 35 empresas, que estão, todas as empresas localizadas no Paraná, hoje, fazem a logística reversa. Não só por força da legislação, nós temos todo um sistema que foi construído, a Cris, com a equipe técnica dela, a Ridmex fez isso, né, baseado na própria experiência da CETESB em São Paulo, mas a bateria de chumbo ácido faz parte, inclusive, da negociação no momento em que a empresa que produz, a indústria que produz, vai colocar no mercado. Parte do pagamento, é importante dizer isso, parte do pagamento da bateria nova que é colocada no mercado, a indústria quer de volta em bateria velha, porque cada uma bateria e meia é feita uma nova bateria. Então, em relação à bateria de chumbo ácido, é praticamente 100% feito da logística reversa, funciona muito bem, está no mesmo nível da própria embalagem de agrotóxico. É bom o pessoal saber, porque isso é assim, um bom exemplo, porque principalmente porque bateria de chumbo ácido tem viabilidade econômica, e esse é o grande desafio, né? Nem todos os componentes, nem todos os itens relacionados à logística reversa têm viabilidade econômica. Eu brinco sempre aqui, a questão da bituca de cigarro também deve ser, né, é uma discussão se é o caso ou não de logística reversa. E aí já vem na cabeça a questão da viabilidade técnica e econômica para viabilizar esses sistemas. Só um exemplo, não quero me alongar. Bons exemplos sempre têm que ser partilhados, Panassolo. Obrigada por nos ajudar.
Everton, ainda segue aqui para você. Ó, qual a estratégia do Estado ou do IAT estão traçando para uma possível abertura da Ilha do Mel? E eu vou fazer já em seguida a segunda, que é da Karina Geracina. Temos dificuldades e gostaríamos de auxílio referente ao ICMS, pois temos proprietários que não querem que seja feito nenhum tipo. O que fazer nessa questão? Deve estar se referindo ao ICMS ecológico, né? A questão da Ilha do Mel primeiro, depois nós podemos abordar outra. É uma decisão da comunidade mesmo. A Ilha do Mel é uma unidade de conservação que ela tem uma característica especial, que ela convive com uma vila de moradores. É uma vila de moradores. E essa vila de moradores, ela vive praticamente do turismo, né, no local. E por consciência da própria maioria dos moradores, eles não querem a abertura. Porque eles estão pensando em manter a qualidade, vamos dizer, não tem um caso na Ilha do Mel de Covid. Então, eles temem muito pelo verão, porque o verão, se eles tiverem um problema de uma pandemia dentro da Ilha do Mel, como é que vai ser o verão deles, que é a grande expectativa lá? Então, nós estamos acompanhando esse movimento, ouvindo muito a população e vamos dizer assim, a gente sabe que não é a maioria, aliás, que não é todo mundo que pensa assim, mas a grande maioria tem se manifestado nesse sentido, e nós vamos manter a Ilha do Mel fechada enquanto permanecer aí os efeitos da pandemia. A outra pergunta, que era mesmo, Francine, desculpe? A outra era em relação ao ICMS. Ela diz que quando o proprietário não quer que seja feito de nenhum tipo, o que fazer nessa questão? Ela tem dificuldade e gostaria de auxílio. Eu não consegui entender, eu até li ali no chat a colocação dela, não consegui entender bem qual que é a dúvida, né? Karina, se puder esmiuçar para nós a pergunta, aí nós retomamos essa pergunta sem problema nenhum. A Marisa pergunta de novo, Everton, existe algum trabalho da CEDESP sobre solução para os resíduos volumosos? O nosso pessoal da área de resíduos lá tem procurado a busca dessas soluções para todas as questões de resíduos. Eu não saberia especificar especialmente com relação aos volumosos, mas a gente pode responder na sequência. O Fernando Boom deve estar aí nos escutando também, ele é o nosso chefe de divisão dessa área, pode me auxiliar aí também. É uma questão muito específica e a gente pode pegar a pergunta e responder para ela pelo e-mail dela na sequência também. Então, tá ótimo. Aqui, ó, o Adriano Antonioli pergunta de novo, a consolidação de habitações em áreas de APP se dá até 2008? Pois nas margens do Tibagi temos várias construções que aconteceram após esse período e não respeitaram as margens do rio Jataizinho. Deve ser da regional lá dele. Eu queria fazer um comentário sobre regularização fundiária urbana, principalmente a urbana, né? Eu sou de uma cidade do interior do Paraná, como falei, de Rio Negro, que ciclicamente tem enchentes. E as enchentes e esses eventos chamados extremos, inundações, e deslizamentos, e queda de barreira, montanhas, né, que se tirar a vegetação vem abaixo, tudo isso vem acontecendo em maior intensidade. Então, toda vez que há risco sócio, risco humano, risco de perda de vidas, risco de pessoas perderem seus bens, seu patrimônio, até suas vidas, não é possível regularização em área com este tipo de risco, né? Então, acho que o primeiro ponto, né, que a gente tem que cuidar, e o gestor municipal tem que cuidar disso também, né, o gestor estadual, todos os gestores públicos, é não permitir regularização, principalmente para habitação, por mais interesse social que tenha, entre aspas, aonde as pessoas, as famílias podem amanhã ou depois exatamente serem atingidas por essas chamadas tragédias ambientais, e prevenir vai sair sempre mais barato do que depois tentar remediar e aquilo que é irremediável, que inclusive perda de vidas, etc. e tal. Então, esse é um assunto que tem que ser tratado assim com muito cuidado, eu diria assim, em cada caso, né, como apesar de ser um clichê falar isso, mas é assim, cada caso tem que ser olhado com muito cuidado. É isso que eu gostaria de observar. Grato. Obrigada, Dr. Peters. Aqui está conosco ainda
Você quer que eu responda a pergunta que foi feita do Adriano aí? Sim, até 2008, né? Uhum. Então, veja, Adriano, se você está tratando de imóvel rural, você vai usar, evidentemente, o conceito de área rural consolidada previsto lá no Código Florestal. Portanto, se aquela supressão de vegetação ocorreu antes de 22 de julho de 2008, você vai poder fazer a consolidação daquele uso, você vai ter que respeitar uma área de preservação permanente lá prevista a partir do artigo 61A seguintes, que vão tratar das áreas de preservação permanente consolidadas, e são regras de transição, mas você vai ter que ter um mínimo, né, de 5, 8 ou 15 de área de preservação permanente baseado no tamanho do imóvel rural, tá? Em módulos fiscais. Então, é bem importante. Se for no ambiente urbano, há uma discussão, evidentemente, antes da lei de regularização fundiária, qual era o marco temporal para fazer essa regularização fundiária. Se você olhar a Lei 11.977, de 2009, que é a lei que trata da Minha Casa Minha Vida, você tem um marco temporal. Depois veio o Código Florestal, e muito se discutiu e chegou à conclusão que, antes da edição da Lei de Regularização Fundiária de 2017, o marco temporal de consolidação de residências urbanas era a data da vigência, a partir da vigência do Código Florestal, até a data da entrada de vigência do Código Florestal. Lei 12.651 de 2012. Agora, com a lei de 2017, e eu tenho tratado isso muito forte, inclusive em Santa Catarina, estamos tratando lá de uma regularização fundiária urbana, específica, inclusive, e lá nós estamos, em conjunto com a Prefeitura, com o Ministério Público, está usando o marco temporal até dezembro de 2016, porque a lei é de 2017. Então, toda a construção feita até esse período é possível, né, fazer a consolidação. É bem verdade, Adriano, que isso não é um passeio, né? Fazer regularização fundiária, seja ela rural ou urbana, está aqui o Mozart, né, nosso diretor também, né, que trabalha lá com isso especificamente, não é um passeio, não é da noite para o dia. Envolve recursos públicos, envolve muitos projetos técnicos e soluções. Agora, a regularização fundiária pode ser feita do ponto de vista urbanístico, pode ser feita do ponto de vista ambiental, ou as duas juntas, tá? Então, é só isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigada pela contribuição, Panassolo. Aqui o Rafael Rolim de Moura, da Comec, diz que está acompanhando o nosso debate e parabeniza os participantes pela excelente conversa, todos juntos pelo meio ambiente. O Jordânio diz lá, como convencer os gestores municipais sobre a importância do meio ambiente? Estamos na luta para estruturar a Secretaria do Meio Ambiente e é sempre um desafio. É verdadeiro, né, Jordânio? Cumpre aí a todos nós que trabalhamos labutamos na área, fazer esse convencimento. Aqui veio o meio ambiente, pergunta, quais os programas para as associações e cooperativas de reciclagem? Exemplo, estrutura, uma junção de Estado e município para motivar esta demanda que cresce dia a dia. Nós temos feito um trabalho forte aí de apoio às associações, né, Francine? Com equipamentos, com barracões, com apoio, equipe que vai lá e dá apoio, inclusive na organização, que o pessoal possa se estruturar cada vez melhor, né? Então, realmente, existe uma preocupação nossa muito forte aí nessa área de resíduos para poder fazer com que o resíduo seja realmente gerador de renda para essas populações aí, algumas delas muito bem organizadas já e que precisam, às vezes, de um pequeno apoio que nós estamos procurando dar, sim. Tá ótimo. O João Fernandes contribui conosco aqui e diz, bom dia, a sugestão é de fortalecer a formação dos técnicos dos municípios nas diversas áreas e apoiar a formação de consórcio público em apoio à gestão ambiental municipal. Esse é o caminho mesmo, João. E aqui embaixo a Karina coloca a pergunta, ela refez a pergunta, Everton, sobre o ICMS ecológico. Ela diz, temos uma grande área para ICMS ecológico de um proprietário, porém ele não aceita ser feito RPPN, APA, PARC, o que podemos fazer? Alguma forma, se você quiser responder por e-mail, ela mandou aqui meio ambiente, enfim, inajá@hotmail.com, ou se quiser já fazer uma breve explanação, daí nós já encaminhamos para as finalizações. Nós podemos passar para o pessoal lá do nosso apoio de unidades de conservação, mas é importante que o proprietário seja um parceiro nessa solução, né, da unidade. Seja uma RPPN, ou seja uma unidade municipal,
com eventual desapropriação, enfim, podemos conversar melhor, Karina, tá? Deixa seu e-mail aí, nós vamos registrar e o nosso pessoal se aproxima de você para dar o apoio que você entender necessário aí para Inajá. Tá bom, vamos fazer então um encaminhamento para as considerações finais, né? De grande valia a nossa live nessa manhã. Vamos começar agora de trás para frente, então, Panassolo, por favor, suas considerações finais. Eu quero ser absolutamente rápido, agradecer muito a oportunidade, dizer que eu estou aqui sempre disponível, né, e firme e forte para poder contribuir. Eu acho que a gestão municipal é fundamental. Eu sou do interior, vim de município pequeno, eu sei o quanto isso é importante e é significativo. Então, só tenho que agradecer a MP, agradecer a oportunidade de estar com a Cris, com o presidente Everton, com o secretário Márcio Nunes, com o professor Edson Petris e com você, e principalmente com todo o nosso time aí que nos acompanhou, nos deu a honra de estar aí nos escutando e participando ativamente também dessa live. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Dr. Peters. Igualmente, eu quero agradecer e eu quero dizer assim que eu estou convencido, depois da minha experiência de promotor de justiça de meio ambiente, de professor, e agora nessa área acadêmica também, de consultoria, eu estou convencido de que a mudança acontece a partir do cidadão, a partir do indivíduo, que precisa ser educado. Nós precisamos nos educar. O grande papel do Estado é o papel educador. Nós temos que levantar a cidadania. Nós temos um déficit de cidadania que começa, né, na cidade, no cidadão, no município, e na medida que nós tivermos melhores cidadãos, né, com mais educação, com mais consciência, aí sim nós vamos começar a ter cidades melhores, municípios, estados melhores e um Brasil melhor. Não é esperando de Brasília, esperando o governo federal, qualquer governo, enfim, ou qualquer poder, que nós vamos mudar. Nós temos que investir exatamente na educação a partir de que cada um entenda melhor qual é o seu papel, e, inclusive, se nós chegarmos nesse ponto, não precisamos ter fiscalização, porque o cidadão é, naturalmente, o grande fiscal, é aquele que combate e é aquele que promove a cidade e o seu país, a sua comunidade melhor. Mas eu quero novamente agradecer, me colocar à disposição para outras ocasiões aqui em que eu possa contribuir. Grato. Obrigada, Dr. Peters. Cris? Bom, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer ao meu grande amigo aí, o Alessandro Panassolo, ao professor Peters, ao Dr. Everton, ao nosso secretário Márcio Nunes, obviamente a Associação dos Municípios do Paraná, a você, Francine, pelo convite. Foi uma grande experiência, uma aula, sinceramente, poder ter ouvido a todos, e eu fico muito feliz porque eu observo que realmente, até deixei isso registrado no chat, a gente começa de uma forma muito mais forte a se enxergar enquanto comunidade, e a gente junto está buscando soluções. Observo que existem muitas ações que já foram startadas, tomadas. Também me coloco à disposição, deixo meu contato junto à MP, e contem comigo sempre que necessário. Meu muito obrigado. Obrigada, Cris, pela tua participação. Everton. Então, pessoal, finalmente, muito obrigado aí pela aula mesmo, né, Cris? Acho que todos nós aqui saímos daqui melhores do que entramos, né? Então, é sempre muito importante participar desse tipo de iniciativa para poder... Acho que comunicação funciona muito na questão ambiental, né? E a gente tem feito esse esforço também. Nós temos uma equipe na secretaria voltada para a questão da comunicação, e isso tem dado excelentes resultados, né? Matérias sobre gestão de água, sobre gestão ambiental, sobre gestão de resíduos, essas matérias em mídia social, enfim, nós temos tido excelentes resultados com relação a isso. Algumas coisas eu deixei de registrar, e eu acho que é importante nesse ambiente, né? Quando eu falava lá do saneamento ambiental, me referia às duas vertentes da drenagem e do resíduo sólido, mas eu esqueci que nós temos talvez um dos maiores programas brasileiros aí, de perfuração de poços em comunidades rurais.
água de boa qualidade em comunidades rurais. Todo mundo pensa que as comunidades rurais têm água em abundância e água de excelente qualidade, porque está lá na área rural. Não, eles têm grandes dificuldades e nós temos dado um apoio aí, temos perfurado em torno de 110 poços artesianos, poços tubulares, né, por ano. É um programa muito interessante que atende todos os municípios paranaenses aí. Um outro assunto também que eu deixei de falar e que foi lembrado ali no chat ali também é com relação à fauna vitimada. A organização que nós estamos fazendo da distribuição, viu, doutor Peters, regionalizada dos CAFs, que são aqueles centros de apoio à fauna silvestre. Então, hoje, quem atropela um tatu, quem atropela uma raposa, quem atropela um veado, um lobo, não tem aonde levar, às vezes. Então, nós estamos estamos fazendo um trabalho, inclusive, em conjunto com alguns municípios, né, para que a gente possa distribuir no estado todo lugares de apoio à recuperação dessa fauna vitimada. Aí, a fauna vitimada, por exemplo, pelo tráfico de animais. É absurdo o número de animais que são traficados e que são apreendidos e que precisam ter um local para serem recuperados. Então, para nós é uma iniciativa muito importante que eu acabei não falando, estou aproveitando agora para concluir. A outra questão importante também, que quando o Dr. Peters fala da herança que nós temos que deixar, do legado, do patrimônio intelectual que nós temos talvez o maior programa de residência técnica hoje do Brasil também. Nós temos em torno de 300 residentes técnicos e bolsistas, pessoal formado com menos de 3 anos, mas já formados, alguns até pós-graduados, que estão trabalhando conosco aí, e alguns já saíram, inclusive, para trabalhar em consultorias, em municípios, serem comissionados em municípios. Então, nós acho que a gente está cumprindo com isso, com o que o senhor pretendeu ali naquele seu comentário, que é muito, para nós também é de excelente valia essa iniciativa da residência técnica, e para isso aqui eu queria louvar também o trabalho que nós temos feito aí com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, que ela é o núcleo acadêmico da residência técnica, né? Então, funcionários, não, residentes da área de engenharia, biologia, engenharia ambiental, enfim, estamos muito satisfeitos com toda essa participação deles conosco, e nós temos certeza que estamos preparando esse pessoal para fazer gestão ambiental dentro do Estado agora e fora depois, quando eles forem colocados no mercado de trabalho. Muito obrigado aí pela oportunidade. Deixo um abraço aqui do secretário Márcio Nunes, que teve que se ausentar também, né? Mas foi um prazer estar com vocês. Contem sempre conosco. A nossa participação nessa visão municipalista aí é muito grande e, portanto, a MP pode contar conosco sempre. Obrigado a todos. Obrigada, Everton, pela tua participação. Obrigada ao secretário Márcio Nunes pela participação também. Não pôde ficar aqui conosco no final, mas essa visão que você nos trouxe aí do Estado realmente é de grande valia, porque, né, os entes, seja Estado, seja município, tem que trabalhar em prol da população, e muitas vezes as nossas finalidades elas se reúnem, né, no caminhar. É muito interessante que vieram várias manifestações ali a respeito de a gente fomentar esse tema e falar sobre isso, e eu acho que realmente tem todo o arcabouço técnico, e também do ponto de vista de municipalidade existe essa conscientização das pessoas para falar sobre isso, para cobrar, para ter esse controle social aí, que nem o Dr. Peters falou, porque realmente o cidadão precisa ter consciência dos seus direitos, cobrar aquilo que a administração pública precisa fazer, e nós, enquanto Associação de Municípios do Paraná, temos esse caráter também de divulgação dessas informações, essa questão da qualificação técnica dos servidores, trabalhar nessa toada, né? Então, eu, em nome da Associação dos Municípios, gostaria de agradecer verdadeiramente a participação de todos vocês, gostaria de agradecer os que nos acompanharam, pelo tempo que dispuseram, pelo engajamento. Nós convidamos a todos para participarem na próxima semana sobre o nosso seminário de fechamento de mandato e período eleitoral, e ficamos à disposição lá na associação para o que se fizer necessário. Muito obrigada pela participação de todos e até uma próxima. Até mais.